Namastê! Iniciamos mais uma Hora da Dica. Hoje falaremos um pouquinho sobre as posturas invertidas. Segundo a filosofia do yoga, as pessoas são formadas sob três aspectos: o físico, o emocional, ou seja, o mental, e o espiritual. E as posturas, o yoga de um modo geral, busca o equilíbrio, a conexão plena entre estes três corpos. Os asanas, eles trabalham a flexibilidade, o alongamento, eles trazem bem-estar ao corpo físico, inclusive trazem um processo terapêutico para determinadas patologias. Temos uma infinidade de benefícios com a prática do yoga. E assim, nós podemos caracterizar que existem aqueles asanas sentados, de pé, deitado, diversas formas de prática, e entre todo este processo nós encontramos os asanas em postura invertida. O que caracteriza a postura invertida? Caracterizamos como sendo invertida quando a cabeça do praticante fica no nível inferior ao seu coração. Então nós vemos que o processo da gravidade, ele interfere. É necessário que a cabeça fique num plano inferior ao coração para que haja um bombeamento para a região do cérebro. E é claro que quando nós praticamos invertidas, nós não procuramos, não é necessário para que tenhamos o benefício das posturas invertidas, que façamos aquelas posturas mirabolantes de ficar inteiramente com o topo da cabeça no chão, as pernas voltadas lá para o alto e só desta forma teremos o benefício? Não. Por isso salientamos que caracteriza-se como invertida, acontecem os benefícios a partir do momento em que nossa cabeça está num plano inferior ao nosso coração. Então, sobre este fluxo que nós vamos direcionar de energia para esta área do cérebro, nós temos uma infinidade de benefícios, contribui para inúmeros benefícios. Então nós temos a melhora da oxigenação cerebral, que vai trazer melhor memória, melhor raciocínio, vai fazer com que haja um processo maior de concentração, aumentando esta irrigação sanguínea e energética. Nós vamos oportunizar também um trabalho cerebral para os nossos sentidos físicos, visão, olfato, paladar, toda esta região da língua, do ouvido, dos olhos, tudo será beneficiado. Melhora a pele do nosso rosto, melhorando a irrigação desta região, naturalmente nós receberemos um processo de limpeza. E é por isso que muitas vezes a gente olha a pele de uma pessoa que pratica regularmente o yoga e notamos que a sua pele parece mais harmônica, mais bonita em relação à idade que tem. Fortalece o nosso sistema imunológico e o nosso sistema linfático. Existe no momento em que nós fazemos as posturas invertidas, esta região abdominal, quando colocamos a região abdominal superior, que nós vamos mostrar uma postura, a Viparita Karani, por exemplo, naturalmente os nossos órgãos abdominais se acomodam, parece que eles vão direitinho para o seu lugar, considerando que nós, na nossa bipedentação, nós ficando de pé, os nossos órgãos descem pela força da gravidade. E quando nós colocamos as pernas para o alto,
estes órgãos se acomodam, nós damos um sossego, uma acomodação harmônica lá dentro de toda essa nossa caixa torácica e abdominal. Normaliza, melhora os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentando a serotonina, a endorfina, que faz com que o nosso humor melhore. Por isso que a prática do exercício, que há esse estímulo circulatório, ele traz tanto bem-estar e tanto vigor. Por quê? Porque existe uma alimentação cerebral bem interessante. Ajuda na alteração dos padrões do comportamento, exatamente por esta gama de hormônios que nós mobilizamos e irrigamos o nosso cérebro. Então, aumenta também a nossa sensação de coragem, de autoconfiança, porque no momento em que fazemos uma postura invertida, em que desafiamos o nosso centro de equilíbrio, nós estamos indo um pouquinho além daquilo que vamos caracterizar como o normal de ficar sentado ou de pé. E isso faz com que busquemos um bem-estar, uma sensação de realização. Todos podem praticar posturas invertidas? Não. Existem algumas situações que elas são contraindicadas. Por exemplo, para hipertensos que, especialmente se estão em desequilíbrio e sem tratamento para a sua pressão, né? Os hipertensos, então, quando eles estão em tratamento, que durante um período a medicação tem o efeito adequado e eles estão num patamar equilibrado com a sua pressão arterial, podemos começar progressivamente a aplicar no aluno as posturas invertidas. Cardiopatas, dependendo do tipo de cardiopatia, temos que tomar muito cuidado e é contraindicado. Por quê? Porque o processo de bombeamento natural do coração, ele se modifica, né? Ele forma um processo energético e ele força mais o nosso coração, então nós temos que tomar muito cuidado. Pessoas com hérnia de hiato, né? Com problema de refluxo, nós temos que cuidar também. Algumas recomendações quanto a mulheres grávidas. Particularmente, tomo cuidado. Faço algumas em aula com as minhas alunas grávidas, faço algumas posturas de inversão, mas mais suaves, porque mais para o final da gravidez, aí é eu procuro não aplicar as posturas invertidas, porque muito facilmente a grávida fica com enjoo, os órgãos abdominais são muito pressionados, então a gente toma muito cuidado com as grávidas. E também é contraindicado para quem tem problemas mais sérios oftalmológicos, como por exemplo o glaucoma. Quem tem glaucoma, nós evitamos dar posturas invertidas, fazer com que haja esse fluxo de pressão mais significativo da cabeça. De um modo geral, os benefícios são enormes, salvo, como dissemos, quando o aluno apresenta algum tipo de cardiopatia. Então, quando nós pensamos em postura invertida, e nós dissemos no início que basta que a nossa cabeça fique num nível inferior ao nosso coração, quando fazemos a postura, por exemplo, da tenda, tá? O cachorro olhando para baixo, nós estaremos fazendo uma postura invertida. Por quê? Porque, olha só, meu coração está numa posição superior à minha cabeça e naturalmente nós vamos sentir a pressão no rosto e isso é muito bom. A postura da lebre, por exemplo, aquela em que apoiamos o topo da cabeça e seguramos os pés, o coração fica a nível inferior.
É sempre recomendado que, se o aluno quiser fazer algum tipo de postura invertida em casa, faça alguma postura em que ele não corra risco, porque nós não queremos que haja nenhuma lesão de cervical. E sempre no retorno, vocês viram que eu dei alguns segundos nesta posição. Então nós voltamos da postura invertida, descansamos um pouquinho e depois elevamos e respiramos para que a gente possa permitir que o corpo faça o seu trabalho de absorção e com muito cuidado. Então nós temos muitas posturas que desafiam, mas procuramos sempre fazer aquelas que são, digamos assim, mais seguras, porque é necessário que o aluno tenha fortalecimento abdominal, que ele tenha coragem, e nós vamos trabalhando então dentro de um processo progressivo. Podemos fazer essa postura que é desafiadora, que os alunos gostam, alguns gostam de fazer, outros não. E ficamos aqui. A sensação de realização é muito boa. Para voltar, devagar, baixamos e voltamos, tá? Podemos fazer também a Viparita Karani, vou fazer de lado para que vocês possam ver, que partimos da postura deitado, elevamos o quadril e ficamos com o cotovelo apoiado e o meio das costas apoiado, os pezinhos bem soltinhos e deixamos fluir. Voltamos devagar. E relaxamos. Respirando livre, deixando que flua. E uma dica bem interessante é usarmos almofadas. Por isso eu trouxe a almofada para cá. Dependendo do local em que você está, pode escorar na parede, as pernas ou na cabeceira da cama e eleva o quadril. Então, colocamos a almofada embaixo do quadril, ó. Naturalmente, nós vamos permitir que o coração fique mais elevado do que a cabeça e aqui inteiramente seguro. Pode colocar, se fizer escorado na parede, pode fazer um pouco mais alto e descansar tranquilamente, tá? Então, são dicas importantes que vão fazer bem para a saúde, mas devem ser feitos com muito cuidado. Então, as posturas invertidas são muito importantes para a nossa saúde, mas devem ser feitas com muito cuidado, com segurança, de preferência com professores. Se quiser fazer alguma coisa em casa, faça essas mais simples, com o auxílio das almofadas ou então a lebre. Espero que seja útil esta dica de hoje. Namastê!